Fala, Corban! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Caroline Penarrubia. E eu sou Gabriel Vieira. E a gente tá aqui com uma participação mais que especial que vai trazer uma experiência topíssima pra vocês, principalmente pra você que tá iniciando no ramo de consignado Isso e de mesmo. correspondente bancário. Isso mesmo. E antes disso, a gente vai falar um pouco dos nossos patrocinadores, como de costume. Em primeiro lugar, vem a Maxmise, promotora de vendas, que é a promotora essencial para você. Juntamente com o Sistema Vanguard, que é a plataforma número 1 de CRM do mercado hoje. Isso mesmo. E a gente tá aqui com a Rayane, da Escola do Crédito. Seja muito bem-vinda, Rayane. Bem-vinda, Rayane. Muito obrigada, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui hoje. Tudo, e Tudo você? ótimo. Tudo bem também, graças a A gente tá Deus. muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite desse nosso novo projeto. É muito, muito especial sua participação aqui com a gente. Com certeza. Imagina, eu fico muito feliz em poder estar aqui e poder compartilhar, né? Principalmente falando sobre esse assunto para você que tá querendo ingressar nesse mercado, tá buscando mais informações sobre ele, né? Eu sou apaixonada pelo esse mercado de crédito e não tenho dúvida de que ele tem muito para crescer aí. Vai ser muito legal bater um papo sobre esse assunto com vocês. Ai, com Sim. certeza. Vamos começar falando sobre você, Rayane. Fala um pouquinho quem é a Rayane, como que você iniciou nesse mundo. Na verdade, assim, a única coisa que eu sei fazer da minha vida é trabalhar com consignado, né? E graças a Deus, porque eu sempre costumo dizer que hoje, né, que a gente gera empregos, eu falo que a pessoa que começa a trabalhar com consignado, ela já nunca mais vai morrer de fome, sabe? Porque você aprende a vender e aprende sobre finanças. Quando você aprende isso, já tá tudo Já resolvido, né? Mas foi basicamente isso. Eu comecei no consignado com 18 anos, foi meu primeiro emprego. E o que mais me marcou, assim, em relação ao consignado em si, é que a gente começou numa empresa exclusiva do banco. Então, a gente ficava dentro da agência, né? Hoje a gente não pode mais ficar dentro da agência, mas na época sim. a gente ficava. E o que era legal é que eu me tratava como se eu fosse uma bancária. Então, eu falava, cara, se eu não bater a meta um mês, no próximo mês eu vou ser mandada embora. Então, eu fazia ali o meu máximo. E, assim, nos 3 anos que eu vendi consignado ali, como colaboradora, não teve um mês que eu não bati a meta, entendeu? Essa automotivação sempre, né? Porque eu pensava, cara, se eu não bater a meta, eu vou ser mandada embora. Então, vamos correr aqui, vamos fazer. Legal. Com certeza. E aí, depois que você tava no banco, você foi pra onde? Como é que foi sua trajetória na questão do consignado em si? Assim, é muito gratificante trabalhar com consignado e bater as metas e tudo mais, mas ao mesmo tempo é muito cansativo, né? Sim. Essa coisa de você ligar e todo mês tudo começa de novo e você tem que buscar e tal. E aí chegou uma época que eu tava meio cansada, sabe? Eu falava, cara, será que é isso mesmo? Eu acho que eu vou fazer outra coisa. Mas a gente também tem um mantra, né, no mercado de consignado, que assim, você entrou no consignado, você não sai mais, né? Você não sai mais, é um casamento. Eu já ouvi muito sobre Exatamente. isso. Aí eu fui procurar uma outra coisa pra eu fazer e eu vi que eu não conseguiria receber o que eu ganhava no consignado fazendo uma outra coisa. Então, mas ao mesmo tempo eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. E aí eu recebi um convite pra fazer um processo seletivo numa promotora. Sim. Né? Que a promotora é justamente o que você falou, é o que a Maximize é. Ela te dá esse vínculo ali junto com os bancos. Porque muitas pessoas, essa é uma dúvida que a gente recebe muito, né? A pessoa fala assim, eu queria trabalhar com venda de crédito, mas e aí, como é que eu faço esse contato ali direto com o banco? Sim. Quando eu fui trabalhar na promotora, eu entendi que a promotora é esse intermediário, né? Que faz a nossa conexão com o banco. E eu aceitei trabalhar lá pelo desafio, realmente, porque eu sabia que lá eu ia descobrir coisas novas, aprender coisas novas, entender novos caminhos e tal. E aí, durante um ano, eu trabalhei numa promotora como gerente comercial, dando suporte para esses correspondentes, né, nível Brasil e tudo mais. Só que o meu negócio é muito mais voltado para venda mesmo. Aí é por isso que um ano depois, eu decidi que eu queria voltar a vender. Só que nesse momento há muito tempo eu já queria empreender, né? Só que eu pensava assim, não, cara, para eu empreender eu preciso de dinheiro, eu preciso ter uma estrutura e tudo mais. E eu vi no consignado a possibilidade de começar uma operação de crédito, de venda de crédito. Afinal, eu já tinha o conhecimento de como vender, sem ter que fazer um grande investimento. Então, com 22 anos, eu decidi começar. Começou a empreender. Essa vontade de ser empreendedor, esse fogo, né, que a gente chama, ele já veio antes mesmo de você começar a trabalhar com Corbans em si, ou foi durante o processo? Não, veio antes, na verdade, porque eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e, na verdade, antes de
Eu entrei no consignado por acaso, porque o meu sonho de verdade era trabalhar numa multinacional. Eu queria ser executiva de uma multinacional, ir crescendo, fazer carreira, tudo mais. Só que o ponto é que eu era só uma menina da periferia, sonhadora, e por Sim. mais que eu estudasse, eu tava muito distante. E por mais que eu estudasse, eu tava muito distante em comparação com outras pessoas que às vezes se candidatam para vagas em multinacionais. E aí o que acontecia é que nenhuma empresa me chamava e um dia me chamaram para fazer uma, uma ação de entrega de carteirinha para um banco. E aí eu fui lá e eu falei, cara, eu acho que essa é a minha chance. Eu vou estar ali como terceirizada, mas eu vou ser a melhor pessoa que vai fazer isso aqui, porque eu quero entrar no banco. E aí eu cheguei lá, só tinha que entregar a carteirinha. Aí eu cheguei na moça que tava querendo vender as contas, eu falei assim, tá, mas aí você entrega a carteirinha, depois você tem que vender a conta? Ela falou, é. Eu falei, como é que vende essa conta? Aí ela, é assim, assim, assado. Eu falei, posso tentar vender? Aí eu sentava lá, porque eu pensava que a menina ia conseguir, sei lá, me dar uma vaga no banco, sabe? Sim. E aí, depois, aconteceu que quando acabou essa ação, eu falei, tá, qual é o próximo passo agora pra eu entrar no banco? E eu não entendia, mas não era tão simples assim. Essa ação você tava trabalhando numa empresa terceirizada que fazia essa ação? Numa empresa terceirizada. Nossa, de fora do banco, não tinha entendi. nada a ver. Na verdade, era uma empresa era uma questão de você entregar as carteirinhas e abrir a conta universitária, né? Sim. Para um banco. E aí, depois Caraca. que acabou, eu queria entrar no banco, eu queria fazer parte do banco. Só que aí ela falou: olha, o caminho mais fácil para você começar a entrar no banco é pelo consignado. Eu falei: então tá bom, com quem eu falo para entrar no consignado? Aí eu fui. A minha ideia quando eu entrei no consignado era que eu fosse trabalhar, que eu fosse bater as minhas metas e que eles me vissem e que eu entrasse no banco realmente para virar gerente. Só que um tempo depois, eu percebi que não fazia sentido. Eu ganhava a mesma coisa que um gerente e vendendo um único produto. Entendeu? E sem ter toda aquela pressão. Então eu Sim. falei, cara, não faz sentido eu querer trabalhar aqui, né? Como gerente, vou ter Como mais pressão gerente. e vou ganhar o mesmo. Exatamente. E aí, como é que veio essa vontade de empreender? Uma vez eu tava lendo um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E no Pai Rico, Pai Pobre, ele fala o seguinte, que riqueza não é o salário que você ganha, mas é por quanto tempo que você vive se você parar de trabalhar hoje. Aí eu parei pra pensar, cara, eu acho que então pra eu crescer, eu não tenho que ser carreirista e ter um bom salário. Eu preciso empreender realmente. E foi aí que veio essa vontade de empreender e tudo mais. Mas eu tinha muito essa visão. Olha, não, para empreender eu preciso ter no mínimo 80 mil reais guardado. Mas quando eu decidi lá na promotora, eu falei assim, não, eu vou começar, eu não tinha absolutamente nada, eu não tinha nenhum real. Eu falei, quer saber, eu sei vender, eu sei os caminhos, agora eu tenho aqui um contato com uma promotora, eu tenho aqui um CRM onde eu consigo algumas informações para eu conseguir trabalhar. Vou começar no meu quarto. Você já tinha um pontapé inicial. Exatamente, aí eu comecei vendendo no meu quarto, eu me lembro até hoje. Nosso primeiro contrato foi um contrato de 30 mil reais, novo. Caraca. Não, eu me lembro. E assim, aí foi muito louco, né? Porque o cliente, a gente ligou, a gente vendeu, ele aceitou. Acho que foi Deus aquele dia. Ai, que emoção, né? Aí, O contato de 30 mil reais no mesmo dia. Ligou, atendeu, é isso. Exatamente. Caraca. Aí o que era muito louco era porque eu tava no meu quarto. Sim. E na época a gente não tinha venda digital. Hoje, quem começa a trabalhar no consignado É. é uma mão na roda. Porque Vai você pro fala, ó, eu vou marketing te mandar o digital. link e você assina. Sim. Antes não, antes o cara tinha que assinar. Ele falou, não, tá bom, eu quero esses 30 mil reais aí, mas onde é que eu vou pra assinar? Eu falo, não. Aí eu falei, não. Me fala onde você tá, eu vou aí, eu levo o contrato pra você. Aí no outro dia de manhã eu acordei, eu fui lá orando pra Deus, eu vou lá, tomara que esse cara não desconfie, tomara que ele não fique preocupado, porque, cara, eu morava na periferia, entendeu? Tipo, não Sim. tinha como a pessoa ir lá. Né? Aí eu fui lá, peguei a assinatura dele, ele assinou, pagou o contrato super rápido e algumas horas depois tinha 4.500 na minha conta. Quando eu olhei aquilo, eu chorei, eu me lembro Tô até rica. hoje desse contrato. Falei, cara, pronto, tô rica. É isso. É isso que eu vou fazer da minha vida. Não tem outro caminho. Exatamente. Só que aí a gente continuou ligando e o próximo cliente falou assim, tá, mas onde é que eu assino? Onde é que eu vou? Aí eu ficava tipo, mano, é agora. Nunca Aí eu cheguei de um nessa lugar, parte né? que eu Nunca cheguei faço. nessa parte. Aí eu me lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou precisar alugar uma sala. Assim, no segundo dia vendendo em casa, né? Eu falei, mãe, eu vou precisar alugar uma casa, eu vou precisar fazer uma coisa. Aí a gente começou a pesquisar na internet, a gente encontrou uma sala de 600 reais. Eu liguei, mãe, eu encontrei uma sala de 600 reais, eu preciso que você, sei lá, me dê o dinheiro do cheque calção, porque eu acabei de receber aqui os 4.500, eu ainda vou ter que comprar os móveis, as mesas, os computadores. Sim. Era uma salinha pequenininha, só cabia 2 pessoas.
Aí, minha mãe pegou e falou assim, filha, sabe aquele dinheiro que tá lá na sua conta? Tinha 10 mil na minha conta que ela guardava na minha... Ela deixava lá guardado, sabe? Sim. Aham. Ela falou, pode usar, eu te empresto ele. Nossa, eu fiquei muito feliz. Aí no dia eu já fui lá, já aloquei a sala. Aí eu já fui pegar os móveis e tudo mais. E todo esse processo foi muito incrível. Mas assim, tudo isso deu muito certo. Porque um tempo antes de eu decidir abrir, eu fazia um MBA. E aí eu falei com um amigo meu, o que me fez, né? Porque assim, eu sabia que eu queria empreender, eu pensava que precisava de muito dinheiro. Só que Sim. quando eu comecei a fazer o MBA, eu vi algumas pessoas com 30 anos com empresa. E assim, gente como eu, gente Uhum. normal. Falei, cara, eu acho que dá. Foi daí que me deu essa coragem de começar, sabe? E aí eu falei com um amigo meu, eu falei, você é ele era veterinário, ele tinha uma clínica veterinária. Eu falei, olha, eu tô pensando em fazer um negócio assim, 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 assado. Eu queria que você me desse algumas dicas. O que que você pode falar pra uma pessoa que vai começar agora? Aí ele me falou algumas coisas que, assim, fizeram toda a diferença pra que esse projeto funcionasse. A primeira coisa que ele falou foi, viva com o mínimo possível. O mínimo possível. Ele falou, Rai, se com R$ 1.000 der pra você viver, comer, assim, se sustentar no básico, você só Sim. vai viver com R$ 1.000. É só isso. Esquece, o dinheiro da empresa não é seu. Ele é outra Ele é o dinheiro da coisa. empresa. Ele é da empresa, ele não é seu. Então, viva com o mínimo possível, tire o mínimo possível da empresa. E aí, foi isso que eu fiz. E aí, ele falou, a próxima coisa é, você não tem dinheiro agora. Esse dinheiro que você tem aí, você vai gastar o mínimo possível pra você conseguir montar uma estrutura básica pra atender clientes. Aí, eu fui lá, montei um lugarzinho ó bonitinho. Eu tenho até umas fotos, eu vou mandar pra eles, vai colocar aqui em alguns lugares desses vídeos dessas fotos. Era uma salinha super simples. E aí ele falou, sua próxima missão, já que você não tem dinheiro, é juntar dinheiro pra você se manter por pelo menos 6 meses. Então, por exemplo, caso aconteça qualquer coisa, se você tiver um caixa que te Sim. mantenha por pelo menos 6 meses, você vai Uhum. conseguir trabalhar mais tranquila. Óbvio que não é assim, né? O que aconteceu foi que logo depois que eu comecei, eu percebi que é totalmente diferente, né, você abrir uma empresa. Porque antes eu vendia, mas eu tinha a certeza que o meu salário ia cair na minha conta. Aí, quando eu comecei, eu falei, não, agora não. Depende. Agora eu preciso fazer esse salário. Cair na minha Aham. conta, né? Exatamente. Tem isso. Então, tipo assim, eu não tinha. Eu falava, cara, Facebook esquece. Não pego mais no celular, eu não entro mais no Facebook, eu não me distraio mais por nem um minuto. Criou aquele hiperfoco, né? Exatamente. Foi focada naquilo pra fazer Certíssimo. acontecer. Exatamente, justamente porque eu sabia que agora, tipo, só dependia de mim, não tinha mais uma outra Mas escolha, não essencial ter tinha essa mais disciplina tão uma no início, alternativa. né? Exatamente. Muito bom. E ainda juntando um pouquinho disso do início de tudo, fala um pouquinho pra gente o impacto que você sentiu da diferença de como era antes e como é agora. Como era antes lá. Quando você começou, exatamente. Isso, em questão de dicas, de como o mercado tá hoje. Olha, antes, é até muito legal você falar isso, porque o que a gente tem, essa é mais uma dúvida, né, que as pessoas têm. A gente tinha um sistema onde a gente consegue trabalhar com os clientes, onde a gente consegue fazer a nossa gestão ali dos clientes, né? Onde eu Uhum. ligo e aí eu marco, olha, consegui falar com esse, consegui falar com aquele e tudo mais. A gente conseguia fazer todo esse processo lá dentro. Mas tudo aquilo era extremamente manual. Então, o que eu fazia todos os dias era, cara, eu tenho a missão de falar com pelo menos 30 clientes todos os dias. Sim. Então, eu pegava lá os números de telefones e ficava um atrás do outro, ligando sem parar, para conseguir falar com pelo menos 30 clientes todos os dias. Agora, hoje, já é uma outra realidade, né? Hoje a gente tem muito mais tecnologia e eu acho que a grande dificuldade do correspondente hoje, que às vezes ele consegue crescer e não consegue se desenvolver, não é às vezes por falta de capacidade ou por falta de foco, é por falta de informação. Às vezes existem sistemas e ferramentas que ele nem sabe que existem, Uhum. né? E então, por exemplo, hoje você não precisa mais ficar discando número por número ou Sim. mandando mensagem no celular, mensagem por mensagem. Hoje, como que funciona a nossa operação? A gente começa o dia pegando ali os telefones, as informações, os clientes que a gente vai atuar. Assim que a gente pega essas informações, a gente automatiza todo o processo de contato com esses clientes. Então, a gente manda
um monte de SMS, ou a gente manda um monte de mensagens no WhatsApp, ou a gente coloca a URA reversa para rodar, que é um sistema que liga para os clientes automaticamente e fala uma mensagem gravada. E depois a gente atua somente com o cliente que já teve contato com a minha oferta e já se interessou. Entende? Então é diferente de antes, porque antes eu tinha que ficar ligando, eu tinha que perder muito tempo. Eu perdia tempo tendo que encontrar o cliente, depois fazendo a minha oferta, depois fazendo com que ele aceitasse ali falar comigo sobre aquele tema, sobre aquela informação, entendeu? Hoje não. Entendi. Hoje, com todos os sistemas e as possibilidades, a gente consegue automatizar tudo isso. Em instantes, eu tenho uma série de pessoas ali interessadas que eu só preciso tirar pedido, basicamente. Falar com elas, negociar, falar de valor, que pra mim é a melhor parte, né? O que eu mais gosto de Aham. vender é a parte de você falar com um cliente que já tá interessado ali, seguir o fluxo, sabe? Entendi. Muito legal. Eu queria perguntar também, agora é uma pergunta pessoal minha, na verdade. Toda essa trajetória e mudança do mercado, por exemplo, o mercado de consignado tá mudando bastante agora. Isso, pô, várias atualizações, LOAS, 87, 88, vai ter um negócio do SIAP até em julho, né? É. Então, eu queria saber, assim, na sua trajetória, teve algum momento que você, vamos dizer, se assustou com essas mudanças? Por exemplo, você sentiu algum receio? Pô, o mercado vai mudar de novo, lascou. Pelo Eu tô impacto da toda mudança preparada mesmo, pra né? isso, Ou você sempre já foi bem preparada pra receber essas mudanças de forma positiva? Porque assim, você vê hoje no mercado, não só no consignado, mas no mercado geral, que bastante empresa acaba fechando justamente por não se Ter essa preparar preparação. pro futuro. Ela não olha muito pro futuro, ela olha bem pro presente agora, fazer o dinheiro agora, aproveitar tudo que tá acontecendo agora e não se prepara para possíveis mudanças. Eu queria saber, na sua trajetória do consignado em si, teve algum momento que você falou, pera, Isso tá pode... muito rápido isso aqui, meu, vai dar, pode dar algum erro isso aqui. Teve algum momento que você sentiu isso, esse medo, assim? Sim. Ou... Isso pode servir até como dica, né? Pra quem não tá preparado, pra quem não tem essa precaução, né? É que assim, o que acontece a gente começou a nossa operação em 2016. Sim, Em 2015, teve uma mudança muito drástica para o mercado, que foi uma questão do diferido, né? O que é o diferido? Até então, os correspondentes recebiam X, e aí, de um dia para noite, sei lá, surgiu uma regra nova e eles passaram a receber menos 2x, nossa. né? Que foi uma mudança que impactou muito o mercado, e nessa época eu ainda era gerente comercial e eu acompanhava, e muitas pessoas pensavam, caramba, nossa, eu vou quebrar agora, né? Agora não vai dar mais. Então, assim, o consignado, ele é um teste pra cardíaco, né? Como a galera fala. Pessoas falam bastante que é uma montanha-russa o consignado. Porque sempre tem ali uma série de mudanças e tudo mais. E nesse momento, eu poderia ter sentido muito medo de começar, sabe? Falar, cara, nossa, imagina, tá acontecendo várias coisas nesse mercado, eu vou começar aqui agora. E é uma coisa que muita gente me pergunta, muita gente entra em contato comigo e fala assim, Rai, mas como é que tá o mercado agora pra eu começar e não sei o quê? Cara, o mercado sempre tá essa montanha-russa, mas pra mim, só conseguia ver o copo meio cheio, entendeu? Entre ficar trabalhando em algum lugar e entre criar o meu projeto era muito mais importante. Eu acho que o grande erro tá, e até eu cometi esse erro, é que a gente pensa que quando a gente empreender, a gente vai ganhar muito dinheiro. Eu pensava, Sim. cara, primeiro o contrato, 30 mil, 4 mil na minha conta, pô, agora Tá eu vou maluco? ganhar muito Nossa. dinheiro, né? Vai ser tudo muito incrível, tudo muito maravilhoso. E depois eu percebi que não, na verdade, o que a gente menos ganha é dinheiro no começo, principalmente porque eu não tinha informação, eu não tinha estrutura, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um sonho muito grande. O que eu olhei foi o seguinte, eu era extremamente jovem, eu tinha 22 anos, eu não tinha filhos, eu não tinha nada a perder. Pô, uma coisa que tem um cara que eu sigo, que eu acompanho, que ele se chama Flávio Augusto, ele fala assim, cara, quando você tiver que tomar uma decisão, pensa, se tudo der errado, qual é a pior coisa que vai acontecer? A pior de todas. Eu pensei e falei, cara, eu só tenho que ir lá e me dedicar. Não é possível que, com o conhecimento que eu tenho, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, eu não vou fazer. E óbvio, aí a gente vai chegando, a gente vai fazendo, trabalhando, chegou um momento em que eu consegui, opa, peraí, nesse mês eu vendi mais, então agora eu consigo fazer caixa que já me banca pro mês seguinte. E aí a gente vai seguindo, porque essa é a realidade de uma pessoa
jovem, com poucos recursos e que tá sonhando em empreender. Tem que ter Mas essa ambição de empreender, né? Exatamente. Mas depois o que eu percebi é que empreender não é para todo mundo. Eu acho que assim, quem tiver pensando, nossa, eu quero entrar nesse mercado aqui porque, nossa, ele vai me dar muito dinheiro. O jogo não é esse. Não que ele não vá te dar dinheiro, mas é que é tão trabalhoso. Você tem que se desenvolver tanto para conseguir, enfim, ganhar dinheiro. E na verdade é que você tem que ser muito apaixonado por empreender mesmo. Por esse Sim. negócio de você construir uma empresa, por esse negócio de você gerar empregos, por essa questão de você se desenvolver como pessoa, de você desenvolver sua liderança, entende? E quando você é apaixonado por isso, não tem nenhuma crise que faça com que você desista, entende? Hoje não tem nada que vai acontecer que vai me fazer, opa, peraí, vou voltar tudo e vou trabalhar numa empresa. Não tem nada, porque eu amo isso, eu posso perder tudo e tudo certo, eu sigo, eu vou viver o mínimo possível de novo e eu vou construir tudo do zero de novo com muito mais conhecimento. Na minha visão, eu acho que não tem nenhum trabalho que vai te fazer se desenvolver mais como pessoa do que criar uma empresa. Não tem. Então, assim, pra mim, o desenvolvimento pessoal vale mais do que qualquer coisa. Você ter uma empresa com pessoas engajadas vale muito mais do que dinheiro. Sim. É apaixonante. É uma loucura, mas é apaixonante, é viciante. Eu sou apaixonada por essa questão de empreender e principalmente por empreender nesse mercado que tem tanto potencial, sabe? Porque é bem diferente, né? Quando você encontra uma dificuldade numa coisa que você deu ali o seu amor, seu sangue, né? Pra corrigir, pra passar por uma onda difícil, do que por um trabalho que você faz por dinheiro, faz de qualquer jeito, né? Exatamente. Agora que eu sou mãe, eu consigo entender melhor. É como um filho, Como um sabe? filho, né? A- Você a criou mesmo, né? Os dois. Exatamente. Exatamente. A minha empresa é como um filho Você por criou, mais você educou. E por mais que a gente passe por perrengue, por exemplo, é isso, às vezes, por exemplo, agora eu tô na minha primeira filha. Eu sei que eu vou errar, eu sei que vai acontecer várias coisas, e que nos próximos filhos eu talvez acerte, mas, tipo, Uhum. isso vai me impedir de talvez querer ter um outro filho? Não, às vezes a alegria que me dá, né, a minha filha pode ser super cansativa, mas na hora que eu vejo ela ali dormindo, cara, tudo aquilo é gratificante, tudo aquilo vale a Nossa, é pena. uma metáfora perfeita. Entende? Perfeita. Então, eu sou apaixonada, de verdade, assim. É até difícil de falar. E é muito legal porque é isso, sabe? Eu fico pensando, que outro negócio eu, uma menina da periferia, poderia fazer, poderia construir, sem recursos, sem dinheiro, sem nada, entendeu? E que me possibilitaria ter crescido, hoje ter contato com os bancos. Nenhum. Nenhum, entendeu? Se eu tivesse trabalhando numa multinacional, eu tenho certeza que eu não seria tão feliz como eu sou Tão hoje, realizada, porque eu né? decidi empreender, sabe? Então, assim, é extremamente difícil ter a dor. Principalmente porque, às vezes, empreender, você não tem ninguém que empreende do seu lado. E você vai passar por tanto perrengue, você vai passar por tanto problema de dinheiro, que as pessoas vão olhar pra você e vão falar: por que você não desiste? Por que você tá fazendo É, isso daí tá errado. Você Não não tem- tá faturando Não dinheiro. tem ninguém pra falar pra você, não, segue, vai dar tudo certo e tudo mais. E até aí a gente consegue fazer um gancho com a escola do crédito, né? É, isso Sim. que eu ia comentar já. Que essa necessidade toda, né? Acredito que tenha vindo esse projeto todo pra você realmente ajudar as pessoas a não passar, a tentar evitar um pouco, né? A passar pelas dificuldades que você teve que passar, né? Não, sem dúvidas, assim, hoje, né, pra quem não acompanha, a Escola do Crédito é uma plataforma, né, de treinamentos para correspondentes bancários, mas mais do que isso, a gente tem canais no YouTube, página no Instagram e uma série de coisas gerando conteúdo gratuitamente para o correspondente. E o meu propósito, ele tá muito alinhado com isso, sabe? Porque quando eu comecei, tudo que eu mais queria era poder ter alguém que me desse algum tipo de direcionamento, que alguém que me falasse quais são as ferramentas que estão bombando, como a gente falou agora há pouco, alguém que me falasse no dia que como que eu deveria remunerar, como que eu deveria contratar, como, sabe? E não existia nada disso. E eu criei a Escola do Crédito, na verdade, para resolver um problema meu inicial, que Sim. era de formação de colaboradores. Porque, assim,
A gente contrata colaboradores, mas a vida de um correspondente é muito corrida, é uma grande loucura. Então, eu não tinha tempo de treiná-los. E eu me sentia muito incapaz, porque eu falava, cara, eu sei tudo desse produto. Mas assim, como é que eu vou conseguir parar para ensinar no detalhe enquanto tá acontecendo um turbilhão aqui à minha volta? Eu não conseguia. Então, a vida do empreendedor é você se sentir é, muito incapaz às vezes, sabe? Tipo, meu, como é que eu não consigo fazer isso? E aí eu percebi que esse não era um problema só meu, que outras pessoas também tinham essa dificuldade. Foi aí que a gente criou a Escola do Crédito como treinamento voltado para a formação de colaboradores. Então você já fazia os treinamentos pro pessoal interno, e aí depois você começou a expandir essa área em questão de mostrar para outros colaboradores como é que funciona o seu treinamento pro seu pessoal interno ou não? Você já pensava em realmente fazer essa escola do crédito? Não, na verdade, eu não. Foi um insight que surgiu do nada. Eu Sim. sabia, eu tinha essa dificuldade de treinar os colaboradores dentro da minha Ah, tá. empresa. Porque eu não tinha tempo, não era porque eu não sabia. E aí, uma vez, eu fui num call center e eu via que os vendedores do call center, eles não conseguiam negociar com o cliente. Qualquer coisa que o cliente falasse que estivesse fora do script, não dava pra negociar. Eles não conseguiam seguir. Sim. Eu falei, pera, eu acho que talvez outras pessoas também tenham esse Também problema. passa por isso. De não conseguir treinar, de não ter tempo pra treinar. E foi aí que a gente criou o Faixa Preta. Ele é um treinamento que o cara assiste e o cara fica pronto pra vender em 2 dias, entendeu? Só que aí nisso foi crescendo. Hoje a Escola do Crédito tem um treinamento completo para o correspondente, que engloba toda a parte da gestão da empresa, toda a parte do operacional e toda a parte de vendas com faixa preta. Nossa, que legal. Entendeu? Então, assim, um correspondente que hoje já atua com faixa preta, ele sana todas as dúvidas dele. Virou uma escola Correspondente mesmo que agora. vai trabalhar, Literalmente. sana todas as dúvidas dele. Faculdade agora. E a ideia era essa, né? Quando eu criei, era exatamente isso que eu queria. E o legal da Escola do Crédito é que, assim, cada curso é feito por um profissional que tem autoridade naquilo. Por exemplo, quando se fala de gestão, a minha operação sempre foi uma operação balcão, uma operação com 4, 5 pessoas. Então, o que eu sempre fui? Eu sempre fui vendedora. Então, o que eu vendo? Um curso de vendas. O meu curso, entendo tudo do produto de consignado e ensino a vender consignado. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar da gestão da empresa. Sim. Falar como que você vai ter uma empresa que vende É um milhões e que tem quebra-cabeça, né? Se você quer 10 ter sucesso, pessoas. você precisa agregar em tudo, né? Na sua Exatamente. empresa. E aí, nisso, como eu não tinha essas especificidades aí de conhecimento, eu chamei uma pessoa que tem conhecimento e que domina tudo isso, e que passou por todo esse processo, e que tem uma série de lojas para falar sobre gestão. Assim como eu chamei uma pessoa que tem anos de experiência para falar sobre operacional e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu consigo garantir que eu tô oferecendo o melhor possível para aquele correspondente, porque é justamente isso. Eu me solidarizo com a situação dele, porque eu já estive nesse lugar e eu sei o quanto esse mercado tem potencial, o quanto que esse mercado vai crescer e o quanto ele necessita de pessoas que façam um bom trabalho. E muitas vezes as pessoas não fazem um bom trabalho não por Sim. falta de vontade, mas por falta de conhecimento mesmo, sabe? Falta de informação, né? Exatamente. Entendi. Seguindo essa linha aí, Rayane, sobre instruir realmente quem está iniciando no mercado, né? Qual dica que você dá para quem não tá com essa coragem, né, que você teve de realmente dar as caras pro negócio, independente da dificuldade, e para quem realmente quer fazer com amor e quer fazer com muita dedicação, né? Assim como você fez. Que dica que você dá para essas pessoas? Olha, pensando em uma dica, eu diria que às vezes a gente tem a gente não precisa de muitos recursos quando a gente vai começar, mas a gente precisa de algum recurso, né? E pensar numa maneira de utilizar muito bem esse recurso. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que elas pensam, eu vou começar, então eu vou ir ali para um lado de franquia, por exemplo. E, cara, dependendo do volume de recursos que você tem, não sei se essa seria a melhor opção, porque às vezes você coloca Sim. todo o seu fluxo de caixa ali nesse investimento inicial e não sobra para você conseguir se manter depois. Uhum. Entende? Então, assim, é importante que você pense, eu quero empreender, ok. Então, vamos reduzir um pouco realmente o seu custo de
vida, pra esse processo não pesar muito, senão às vezes vai ter que doer na carne. No meu caso, doeu. O que aconteceu foi que, apesar de quando eu comecei, eu não ter filhos, nada, carro, nada, não tinha nada. Acontece que eu fazia uma MBA, como eu tinha comentado. E eu lembro que eu decidi começar com uma pessoa pra me auxiliar. Essa foi uma coisa que eu fiz, assim, porque assim, eu tinha medo de desistir também, sabe? Mas aí eu falei, então eu vou chamar uma pessoa pra vir comigo nesse negócio, porque aí, sei lá, uma Tem um segura a ânimo outra, ali, né? né? Tem uma âncora ali que vai me auxiliar pra eu não desistir, Uhum. sabe? Porque dá medo mesmo. Então eu chamei, e aí a gente tinha que, às vezes, que dividir os custos. Então, às vezes, acabava que não sobrava ali recursos, né? Nos primeiros 3 meses foram extremamente difíceis. E chegou uma época que eu precisava pagar o meu MBA. Pra mim, aquilo era muito importante pra mim, né? Porque é uma formação e tal. E aí, o que eu fiz foi... Eu queria tanto ter essa foto. Um dia... Mas eu não tenho, cara. Eu sempre procuro. Um dia, num final de semana, eu falei, cara, eu preciso reorganizar isso aqui. Eu preciso pagar ali o meu cheque especial, eu preciso pagar ali o meu MBA e tal. Eu decidi vender absolutamente tudo o que eu tinha comprado enquanto eu era vendedora. Nossa. Porque enquanto eu era vendedora, teve uma época que a minha mãe estava construindo uma casa. Ela falou assim, tô construindo uma casa e aí vai ter um cômodo lá em cima que pode ser um quarto pra você. Aí ela falou, mas aí você pode fazer do jeito que você quiser. Falei, nossa, então tá bom. E aí eu me lembro que eu, trabalhando como vendedora, eu juntei 10 mil reais pra fazer o quarto dos meus sonhos. A foto do meu quarto dos sonhos eu tenho. Dá pra colocar aqui. Não, era o quarto dos meus sonhos. Aí eu coloquei Xbox, TV. E eu comprava tudo com meu dinheiro, minha câmera. Eu comprei meu iPhone 4. Eu ficava muito feliz, assim. Eu era muito jovem, tá comprando tudo aquilo me deixava muito feliz e tal. Só que aí chegou um dia que era isso, cara. Eu tava lá na minha empresa, eu tava devendo um cheque especial, eu tinha que pagar o meu MBA, senão não ia dar certo. Eu decidi vender tudo. Eu comecei a fazer uma limpa no meu quarto, eu peguei absolutamente tudo o que eu tinha e vendi. Eu peguei meu Xbox que eu comprei, meu, sei lá, home theater, meu iPhone, minha câmera, absolutamente tudo. Coloquei tudo na cama e tirei foto. Até mandei pra minha sócia. Falei assim, da época. Eu falei, olha, eu vou botar tudo isso aqui pra vender pra eu conseguir resolver tal coisa. E aí eu coloquei pra vender. E o meu único pensamento que eu tinha era o seguinte, cara, eu vou vender tudo isso aqui agora e eu vou conseguir comprar tudo isso aqui de novo 3 vezes melhor algum dia. Então, tipo assim, o ponto é que quando eu sou muito determinada, quando eu decido que eu vou fazer, não tem. Eu vou até o fim, não importa o que aconteça. E assim, esse não foi o primeiro problema, a gente Sim. tive alguns outros problemas depois. Uhum. Teve uma outra coisa que é importante, né, que foi muito marcante, que uma vez, depois que eu tava crescendo e tudo mais, enquanto eu trabalhava, eu fiz uma previdência privada. E todos os meses ia lá, pegando o dinheiro da previdência privada. Aí chegou uma época que uma pessoa veio falar comigo que ela queria fazer uma parceria comigo. Eu falei, claro, vamos fazer a parceria. Meu, era um cara que vendia muito bem. Eu falei, nossa, não dá, vai ser um negócio super legal. Nossa, tal. estourei, é isso. Falei, nossa, agora é a hora de crescer, eu vou investir. O momento chegou. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Uhum. E aí o que aconteceu foi. Só que ao mesmo tempo ele trabalhava numa empresa e ele era muito relevante para aquela empresa. Só que ele não queria ficar mais lá porque ele não se dava muito bem com a liderança. Aí eu falei, não, então vamos, vai ser top e tal. A gente fez todo o projeto e tal. Eu peguei a sala para alugar, eu peguei os móveis para fazer e tudo mais. E aí, no dia que eu fui assinar o contrato da sala, eu falei pra ele, falei, cara, certeza que você vai sair da onde você tá trabalhando? Certeza mesmo. Ele falou, não, certeza. Lá assinei. Peguei a Nossa. sala, peguei os móveis, peguei tudo, não sei o quê. Aí, 2 dias depois, ele falou, Rai, preciso conversar com você. Eu falei, cara, já sei. Putz, Ai, meu nem Deus. precisa Ai. falar. Cara, eu tinha pegado 8 mil reais da minha previdência privada que eu tava juntando há anos Nossa. pra colocar no negócio. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou tentar dar um jeito. Eu vou tentar tocar 2 operações. Só que a minha primeira operação... Só que assim, não ia dar conta. Eu tentei. Eu torrei os meus 8 mil reais que eu tinha juntado um tempão. E aí eu me lembro até hoje do momento em que eu parei pra pensar. Eu falei, cara, perdi 8 mil reais que eu juntei há um tempão. Eu fiquei triste pra caramba. Mas aí, às vezes eu sinto que quando a gente empreende, às vezes vem aquela iluminação de Deus. E era como se viesse uma voz na minha mente que falou assim, cara, se você quer empreender, essa não vai ser nem a primeira e nem a última vez que você vai perder dinheiro.
Nessa hora eu sequei minhas lágrimas e falei, vambora, É foda-se. isso. Acabou, vamos seguir, é isso que eu quero mesmo, eu vou empreender, isso aqui vai dar certo algum dia. Ergueu a cabeça e acabou. Agora tá determinado. E esqueci dessa grana aí. Mas, e depois disso ainda aconteceram outras coisas, mas assim, se eu for te falar a verdade, não é porque hoje tem a escola do crédito, hoje eu sou muito feliz por ter a equipe que eu tenho. É uma coisa que eu falo em todos os lugares, assim. Eu sou extremamente grata por ter a equipe que eu tenho. E assim, se fosse necessário eu vender todas as minhas coisas de novo, eu perder 8 mil reais de novo, eu ficar endividada em 20 mil reais de novo pra ter a equipe que eu tenho hoje, passaria tranquilamente, feliz da vida, porque eu sei que tudo isso foi os aprendizados que eu fui gerando pra melhorar minha liderança, pra melhorar minha gestão. E literalmente pra chegar onde você tá, né? Exatamente. Então, assim, se alguém me dissesse isso há anos atrás, que algum dia isso que acontece comigo hoje ia acontecer. Eu me lembro de um dia, eu tô muito reflexiva hoje, né? Tô nem deixando vocês falarem. Não, Cara, acho inspirador demais. É muito louco. Eu me lembro que quando teve uma época que eu decidi me separar, né, da minha sócia, porque eu queria crescer, né, e tal, eu queria ir pra um outro lugar e tal. E aí eu tava dirigindo com meu noivo falou assim, algum dia a gente podia vender pela internet. Cara, na época, 2016, eu falei, vender pela internet, tá louco, Vender né? consignado ou era outra Vender coisa? consignado, vender Nossa. consignado. Falei, tá louco, não Tá tinha nem doido, como né? pensar nessa hipótese, né? Aí, um ano depois, eu tava vendo uma matéria, e aí eu vi uma matéria de uma empresa que estava indo pro Vale do Silício, numa aceleradora, não sei o quê, e de consignado Nossa. e ela só vendia online. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como eu sou burra. Por que eu Perdi não... essa oportunidade. Por que eu não dei valor pra aquilo? Eu falei, não, então tá bom, agora eu vou vender pela internet. Mas eu era extremamente imatura. Aí eu falei assim, não, mas pra eu vender pela internet, eu tenho que ser direta dos bancos. Aí eu falei, algum dia. Aí eu falei, eu acho que eu vou lá na Avenida Brasil, né? Avenida Paulista. Todos os bancos ficam lá na Avenida Paulista, eu vou lá na Avenida Paulista ver como é que eu faço pra ser direta dos bancos. Porque até então eu era pelas promotoras, né? Sim. Eu falei, não, acho que eu vou lá. Gente, que vergonha. Eu tenho a foto desse dia também. Lá vai eu pela Avenida Paulista, andando na Avenida Paulista inteira, de banco em banco, passando na recepção por recepção e falando: oi, então, eu vim aqui porque eu sou correspondente, eu queria saber como é que eu faço pra virar direta, pra não sei o quê. Gente, eu não passei da recepção em nenhum lugar. Eles falavam assim, tá, não, tá bom, toma esse cartão aqui, chama eles, vê lá com eles. Mas assim, eu pensava que eu já ia subir, que eu já ia entrar no banco, que eu já ia conversar, que eu já ia fazer uma reunião. Cara, não passei em nenhum. Aí eu me lembro que eu fui, assim, pra casa. Tava parecendo normal, mas por dentro eu tava extremamente frustrada, Sim, né? Tipo, nossa. porque deu tudo errado e Todo tal. mundo fechou a porta na sua cara. E aí depois que a gente criou a Escola do Crédito, um tempo depois, eu participei de um evento, né, palestrando e tal. E aí um pessoal de um banco me chamou e falou, vem aqui, vamos conversar. E aí lá vai eu entrando. Cara, Você falou, não vou conversar com você, que você Agora fechou não. a porta na minha cara. Não, e eu gosto dessa sensação, porque aí eu fui lá e eu me lembro, eu até tirei uma foto nesse dia na frente desse banco, falei, cara, teve um dia que eu andei a Paulista inteira querendo tal coisa. Eu acho que esse tipo de coisa cria marcos, né, pra gente. Muito. E é isso, é extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente gratificante. Eu acho que eu Sim, não satisfatório. valorizaria tanto essa oportunidade se eu não tivesse passado por isso, Com sabe? certeza. Então, às vezes, todos os desafios que vocês vão viver, e vocês vão viver muitos, por mais que vocês me acompanhem, por mais que vocês acompanhem todas as informações que a gente tem hoje, por mais que vocês tenham todas as tecnologias, todos os correspondentes vão passar por uma série de desafios, mas esses desafios vão fazer com que algum dia eles cheguem num patamar que eles falem, caraca, aquele dia, aquela pessoa, aquilo fez toda a diferença. E esse processo faz tudo valer a pena, sabe? Então, assim, é extremamente difícil, é extremamente desafiador, mas é incrível, sabe? É sempre ter persistência, né? Sim. Não deixar acontecer, só porque você tomou um não agora, você desiste. Não, continua. Porque senão Prova você... viva disso aqui na nossa exatamente. frente. Não, desistir não é uma alternativa, assim. Não é opção. Nunca foi. Nunca foi. E, Rayane, você quer comentar com a gente aqui agora alguma dúvidas, né, que você geralmente recebe? Coisas bem
do seu dia a dia, assim, que você recebe na escola do crédito, das pessoas, dos Corbans, de quem já tá no mercado, de quem quer inserir nele? Assim, quando a gente fala de inserir no mercado, as principais dúvidas são essas, né? Que a gente tem falado aqui, por exemplo, como é que eu me cadastro ali com os bancos? A gente já falou em Aham. relação às promotoras, como é que eu consigo ali o contato dos clientes e tudo mais, e a gente tem sistemas hoje, e geralmente nas questões. Tem uma outra questão que geralmente perguntam, né, quando querem ingressar nesse mercado. Uma das dúvidas mas eu preciso ter algum tipo de certificação? E sim, tem que ter um tipo de certificação, que é a certificação ANEPS ou FEBRABAN. Sim. Sem essa certificação, você não consegue se cadastrar ali junto à promotora e tudo mais. E além disso, né, cada vez mais a gente vê o nosso mercado se regulamentando e exigindo a necessidade da alguma coisa que caracterize algum vínculo com o CNPJ e tudo mais. Porque antes era possível, né, você se cadastrar através do seu CPF, ter um usuário e tal. Agora não, cada vez mais a gente vê esse negócio mudando. Então, é importante você ter um CNPJ para você conseguir fazer esse vínculo ali junto aos bancos. Então, hoje, com muita vontade, muita determinação, se você tem o cadastro, você tem a sua ANEPS, você tem o seu CNPJ, você se cadastra uma promotora, você busca um bom sistema de informação e você aprende a vender com a escola do crédito, aí você tem ali tudo que você precisa para empreender num mercado que tem um potencial gigantesco com pouquíssimos recursos inicialmente, entendeu? Aham. Sim. E então conseguir começar a galgar ali seus passos. Com muito foco, uma pessoa na casa dela, uma pessoa que ainda não conhece do mercado, não conhece do produto, eu acredito que assim, pelo menos uns 5.000 seria legal ela ter ali para investir, né? Porque aí ela vai lá, pega um treinamento, por exemplo, pega uma Sim. ferramenta, algumas ferramentas ali, ela tem ali algum dinheiro para ela se manter ali por algum tempo, né? Ou talvez esses 5.000 ela utilize até para investir em chips, telefone, que vai precisar, Sim. computador, esse tipo de coisa. Já dá para começar. E assim, com muito foco e conhecimento, dá para logo nos primeiros meses você conseguir, às vezes até da sua casa hoje, porque hoje fazer esse processo de casa é muito mais tranquilo, né? Vender algo em torno de 2, 3 mil reais tranquilamente, entendeu? E o mais legal, sem precisar ligar, né? Importantíssimo, Porque ressaltar isso. antes tinha aquela questão, cara, você tinha que estar lá, discando, número por número. Hoje não, Na hoje você raça. investe nas ferramentas, pronto, as ferramentas vão entrar em contato com o cliente, já vão passar a sua oferta, e depois você só fala com eles para negociar, digitar nos sistemas dos bancos e fazer todo esse processo e fazer todo esse fluxo, entendeu? Uhum. Então, eu vejo no mercado de crédito um potencial gigantesco de se expandir num grau, assim, absurdo, assim. Hoje mesmo, né, eu tava indo pra rodoviária de Uber. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, hoje em dia é inimaginável eu pensar em sair da minha casa e ir daqui ali na esquina de ônibus. É. Porque mudou completamente, né? Nossa, não tem. Dependendo do lugar que você vai, é mais barato ir de Uber do que pegar o transporte Exatamente. público em si. Então, e a mesma coisa que eu vejo, né, em relação a empreender. Eu acho que depois da pandemia as pessoas elas estão com uma outra visão em relação a esse tema, sabe? E acho que é super, super válido. Sim, a pandemia mudou a cabeça de muita gente, principalmente em virar autônomo e sair, por exemplo, por Sim. conta que você não podia mais trabalhar. Exatamente. Muitas pessoas perderam o emprego. Podia Não sair tem de como ficar casa. quieto. Você precisa trabalhar para se sustentar. Então, apareceram muitos negócios virtuais, e-commerce. Eu acredito que o Corban deve ter crescido bastante, esse Cresceu. home office, né, de Corban. Então, a pandemia mudou bastante, acelerou muita coisa, né? O ponto aqui é que tem que trabalhar de uma maneira inteligente também, né? Porque, por Com exemplo, certeza. o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: muitas pessoas, às vezes, elas vão entrar no mercado, elas vão ganhar 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. O que você tem que entender é que, mesmo que você esteja sozinho, não é um dinheiro seu, não é o seu salário, Sim. né? Lembra aquilo que a gente falou: riqueza é o quanto você consegue viver se você parar de trabalhar hoje. Então, o ideal é que você comece a pensar em como é que você vai fazer com que isso se torne algo
Duradouro. que vai ser duradouro, exatamente. Porque senão, se você pega tudo que você recebe, se você gasta, qualquer mudança no mercado Sim, você e não tem gera um nada. baque, aí já dá um problemão, entendeu? Uhum. Então, assim, você conseguir gerir, controlar muito bem as suas finanças, você fazer um acompanhamento muito bom dos seus contratos, você fazer uma poupança sua também para você ir guardando, porque é uma mentalidade totalmente diferente. A gente sempre esteve acostumado em trabalhar como CLT. CLT a gente tem lá o nosso INSS, nosso FGTS, nossas coisas. Quando você empreende, você não tem mais nada disso. Então, se você não for criando ali a sua própria aposentadoria, não vai ter solução depois, entendeu? Pode gerar um problema ali depois. Então, é muito importante que você comece a se preocupar com isso também, entende? Com Pra certeza. garantir que vai dar tudo certo. E agora, pra finalizar, Rai, eu queria que você passasse uma mensagem pra essas pessoas que falam que o Corban já tá saturado. Não tem mais como entrar nesse mundo de Que correspondente já tem bancário. muita gente, Já tem muita gente, tá super lotado. Muito legal. O que é interessante da gente trazer é que, assim, tem muita gente que pensa que já tem muita concorrência. Em relação à concorrência, o que é interessante de destacar é que, assim, tem muitos correspondentes, sim, mas alguns deles ainda estão com uma mentalidade muito antiga, né? Que Sim. é essa mentalidade de você ligar, discando número por número, mais. Tudo isso faz com que uma pessoa nova que chega agora, que tem uma mentalidade diferente, que pensa em processos diferentes. Aqui a gente falou sobre algumas coisas de ferramentas. Se a gente entrar em marketing digital, o potencial é Nossa, é muito absurdo. maior. Então, nesse caso, quando uma pessoa chega e ela já tem todos esses conhecimentos e utiliza tudo isso a favor dela, ela vai conseguir ali muito retorno. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem aquelas pessoas que pensam que não tem mais mercado porque não tem mais cliente. Ah, não, Sim. olha, todos os clientes já fizeram. E aí é mais uma coisa que é importante de se quebrar, né? Porque, por exemplo, cara, a gente, às vezes a gente tem uma visão fechadinha quando eu vou lá ver alguns clientes e vejo que alguns não têm qualidade. Quando, na verdade, a gente vive num país gigante, com uma taxa de juros absurda, né? Então, o que eu vejo que cada vez mais vai acontecer, e assim, agora com mais segurança, né? Hoje, com toda a tecnologia, o que faz com que os bancos emprestem dinheiro para as pessoas? A segurança que eles têm de que eles vão receber aquele recurso de volta. É isso que faz com que o consignado seja tão interessante. Hoje, com toda essa tecnologia, a gente vê muito mais startups surgindo. Por quê? Sim. Eles conseguem ter sistemas que conseguem verificar ali a vida da pessoa e ver se ela tem uma possibilidade de ser inadimplente ou não. Então, cada vez mais eu vejo novas linhas de crédito chegando aqui à nossa disposição para a gente trabalhar. Cada vez mais eu vejo novas possibilidades, como a gente tem agora, o FGTS, o LOAS, entendeu? Então, isso abre uma gama de potenciais clientes pra gente absurda, Enormes. entendeu? Então, assim, Uhum. e as pessoas sempre vão precisar de dinheiro. Desde que o mundo é mundo, as pessoas precisam de dinheiro, Precisa entendeu? de dinheiro. A gente não tá falando aqui de vender. Eu lembro que tem aquelas coisas da onda, né? Eu me lembro quando eu era pequena, tinha o Tamagotchi. A gente não tá falando de vender um Tamagotchi, que é um negócio que é da moda, que a gente E vende que vai agora acabar. e que vai acabar. Não, a gente vende dinheiro e o dinheiro resolve todos os problemas. Não. Nem todos os problemas, Muitos mas problemas. muitos Ele problemas. resolve muitos problemas, mas 90% aí não tá em resolve todos. relação ao dinheiro. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, realiza muitos sonhos dos clientes. Então, é um negócio que sempre vai ter pessoas precisando de dinheiro. Cada vez mais vai ter mais essa abertura de pessoas com a possibilidade de fazer essa oferta de dinheiro. Olha a revolução que aconteceu no mercado de investimento, por exemplo, com a ascensão aí de algumas empresas de investimento. Sim. Quantas pessoas não começaram a trabalhar como home broker ou até na sua casa ali com investimento e tudo mais? Sim. Eu vejo um potencial gigante para que essa mesma coisa aconteça quando a gente fala de crédito também, entendeu? Então, assim, quando me perguntam sobre o mercado de crédito, na minha visão, tá só começando. Bacana. Muito bacana, Rai. A gente fica muito lisonjeado, né? Sim. Ouvindo tudo isso, todas as ferramentas que as pessoas têm, né, hoje em dia para iniciar o Corban, para iniciar nesse mercado. Então, para vocês que querem, né, aproveitar tudo isso da melhor forma, entrar no mercado com tudo, a gente vai deixar um conteúdo bem bacana para vocês. Tirando o que a Rai já passou aqui para vocês, né? E nos Exatamente. próximos episódios que a gente vai sempre estar trazendo isso. E um conteúdo bem bacana para vocês. Exatamente, vai estar aqui na descrição.
um material que vai estar passando explicadinho para vocês qual que é a melhor ferramenta, qual que é a melhor promotora, que nem a Rai falou, para você estar iniciando nesse mercado de consignado. E já começar com o pé direito, né? Exatamente. Tá aí. Muito obrigada, Rai, pela sua participação novamente. Espero que a gente faça bastante projeto aí juntos. E a gente agradece mais uma vez. Espero que você esteja em outros episódios aqui com a gente. Com certeza a gente vai ter bastante assunto para retratar aqui. E muito obrigada. Espero te ver mais vezes. Imagina, tamo juntos, estaremos aqui mais vezes. E você que acompanhou aqui esse podcast, não se esqueça de ir lá no Instagram, seguir a Escola do Crédito. E se você ainda não sabe vender consignado, quer aprender a vender consignado e ingressar nesse mercado, vai lá no nosso site, www.escoladocredito.com.br e confere lá os treinamentos que a gente tem para você. É com isso quem aí. entende do assunto. Obrigada, gente. Muito obrigado a você que já assistiu até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É isso, rapaziada. Tchau, tchau.